Legal. Bom, acho que todos já conhecem o Instituto, né? Se tiver alguém novo aqui, a Lúcia estava comentando que teve pessoas que pediram o link agora, né, Lúcia? Agora há pouco aí teve interações com pessoas novas chegando. Sim, foi a Márcia e a Mirella da SLC Máquinas. Perfeito. O Instituto Lida, Líderes do Amanhã, surge para transformar o amanhã por meio da liderança, né? Para a gente poder desenvolver, e nossa paixão é compartilhar conhecimento. Haja vista a palestra de ontem do Weber, que dizem que acabou 1 da manhã, né, Weber? Quem ficou, ficou, né? E a nossa paixão é essa, estamos aqui unidos para compartilhar conhecimento, transformar a liderança, pensando nos desafios do amanhã. E o amanhã se constrói hoje, né? A gente tem aqui a Lúcia, que está aqui preparada para receber, né, pessoas interessadas no nosso curso, né, no nosso treinamento Líderes do Amanhã, certo, Lúcia? Vai começar a primeira turma dia 14 de setembro. 14 de setembro, e temos uma condição especial, é isso? Sim, 50% de desconto para quem confirmar sua inscrição. Mas tudo isso eu posso estar mandando por e-mail ou pelo WhatsApp. Super combinado. Está comigo aqui também Karen Poleto. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Arnaldo Mazolin. Me aguardem na sexta-feira. Tudo acontecerá na sexta-feira. Você fica para sexta, é tudo planejado, né, Mazolin? Tudo planejado. O Weber, que já palestrou ontem aqui, né, na nossa semana, e hoje quem vai falar com vocês é o Paulo. Então, Paulo, passo a palavra a você. 41 pessoas na sala, vamos começando. Beleza. Boa noite a todos, então. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda live da Lida Week. Nós programamos aqui com muito carinho para que vocês pudessem ter uma prova daquilo que a gente pode apresentar no nosso programa Lida. E tentamos, como são muitos assuntos que a gente aborda no programa, a gente tentou, então, resumir em 2 horas, um pouco menos até, porque a gente tem que deixar aberto para perguntas, e a gente tentou resumir esse conteúdo, tentando pegar alguns aspectos que a gente considera importantes, né? Então, o Weber ontem foi uma apresentação fantástica, a apresentação do Weber, né? Eu admiro muito o Weber, e ele colocou alguns conceitos importantes, né, que a gente vai continuar ao longo da semana explorando esses conceitos, tentando aprofundar alguns temas ainda, né? O meu módulo dentro do Lida é um módulo que fala de tudo aquilo que está acontecendo no mercado, no mundo hoje, e que afeta a liderança. Então, a gente vai falar um pouco daquilo hoje aqui, não vai conseguir falar de tudo, mas falar um pouco. E o que o líder tem que fazer, o líder tem que fazer para que consiga assimilar todas essas mudanças e possa ter resultados num cenário que é completamente distinto. Então, isso se acelerou com a pandemia. Nós, a partir do ano passado, então, muitas coisas que estavam sendo já em curso, estavam sendo colocadas já dentro do cenário, começaram a ser aceleradas. E a mudança aconteceu de uma forma mais rápida. Então, aquilo que vinha acontecendo, talvez demorasse ali um pouco mais, 2 anos, 3 anos, 4 anos, aconteceu tudo muito rapidamente. E eu diria que muitas coisas estão ainda por acontecer. Um dos vetores dessa mudança é a tecnologia, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Muitas coisas estão acontecendo justamente em função dessa aceleração. E, logicamente, que se acelera, né, o avanço tecnológico. Não é? Hoje, Jeff Bezos foi para o espaço, né, num veículo que eles mesmos, né, fizeram lá na outra empresa que não é a Amazon, né? Então, são coisas que estão acontecendo. Então, daqui a pouco nós vamos ter aqui, realmente, as viagens espaciais. Talvez aqui, primeiramente, em volta da Terra, mas daqui a pouco para outros planetas, para a Lua, enfim. Aí a gente pensa assim, não, isso vai demorar. Não sei se demora. Muitas coisas estão acontecendo muito rapidamente. A gente vai falar de algumas coisas aqui que já estão acontecendo e que estão impactando as pessoas, o comportamento das pessoas e, obviamente, o exercício da liderança.
Mas eu queria começar com uma pergunta para vocês. Eu queria que vocês pudessem interagir aqui no chat, colocando quais são os principais desafios que você tem enfrentado como líder atualmente. Queria que vocês colocassem aí no chat. Podem escrever aí. Fiquem à vontade. Depois eu vou pegar essas informações e vamos utilizar aqui. Né? Podem colocar ali. Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado como líder no dia a dia de vocês? Esse líder pode ser um líder na empresa, pode ser um líder na sociedade, pode ser um líder na família. Quais são esses desafios? O que você tem de dificuldade? Então, vamos tentar entender um pouquinho isso e vamos ver de que forma, né, isso tem impactado os resultados de vocês, né? Certamente, a novidade, né, as inovações, sejam elas inovações tecnológicas ou não, muitas vezes não são inovações tecnológicas, são inovações de processo, são inovações em termos de comportamento, de cultura. Então, muitas coisas começam a acontecer, hábitos começam a ser incorporados, e aí eles começam a ter essas dificuldades, né? Encontrar pessoas capacitadas, realmente isso, ainda mais pessoas em alguns segmentos de mercado. Vocês estão vendo aqui, por exemplo, que no segmento de tecnologia existem vagas abertas, centenas, milhares de vagas em aberto, e não tem profissionais capacitados para ocupar esses postos de trabalho. Né? E não só na área de tecnologia, é muito difícil encontrar pessoas hoje que estejam comprometidas, né? A gente falou hoje do comprometimento, né? O Weber comentou, as pessoas comprometidas, com proatividade. Então, isso realmente é difícil. Parece que as pessoas têm aquela questão que o Weber levantou ontem, do paternalismo, as pessoas ficam aguardando, esperando que as coisas aconteçam, né? Então, essa dificuldade, ela realmente acontece em todas as empresas, né? Então, eu vejo muito as pessoas me reclamando, Paulo, como é difícil ter hoje funcionários que estejam vestindo a camiseta, comprometidos com a visão da empresa, né? A gente encontra muito dentro das empresas, e a gente tem feito vários trabalhos aqui, eu fiz vários trabalhos com o Arnaldo, por exemplo, com equipes, e a gente percebe a competitividade dentro das empresas, né? Então, a gente faz alguns exercícios que aflora essa competitividade. Então, a gente faz esse exercício também no LIDA, né? E onde é para cooperar, as pessoas competem. Departamentos competindo entre si, não assumindo as suas responsabilidades. Muitas vezes, é muito comum, né? A gente ligar para uma empresa que está insatisfeito com alguma coisa, e aí a pessoa atende e já diz, não, isso não é comigo. Já passa, diz que não, tem que ligar para outro número, enfim, não assume a responsabilidade. Então, falta muito isso realmente dentro desse processo todo. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui no chat. Perguntas não, nos desafios que foram apontados aqui, né? Então, encontrar adaptação ao novo, os paradigmas, né? Então, o Arnaldo colocou os paradigmas, né? Os paradigmas são aquelas coisas que ficam arraigadas, né, nas pessoas. A gente vai falar muito disso aqui, porque o nome da nossa live é a Mindset, o Mindset do Líder do Amanhã. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é o Mindset, e o Mindset tem tudo a ver com paradigmas, né, com hábitos que são instalados nas pessoas, né? Então, isso realmente, mudar isso é complicado. Engajar as pessoas, já falamos naquilo que você acredita, né? Então, engajar a equipe no propósito, na visão. Eu gosto muito de uma afirmação do Stephen Covey, né? Do falecido Stephen Covey, que falava que as pessoas elas tinham que ter a visão e os princípios incorporados dentro dela. Porque hoje é muito difícil você comandar, não existe mais. O Weber falou isso ontem, né? Há 30 anos atrás, existiam chefes que comandavam dentro das empresas. Hoje nós temos líderes. E não existe mais aquela voz de comando. Então, antigamente se dava uma voz de comando e todo mundo obedecia. Hoje, esses princípios, essa visão tem que estar incorporada dentro de cada liderado.
Esse liderado ele tem que estar realmente engajado com isso. E isso não adianta tu afirmar naquele momento, né? Como é que a gente consegue passar tudo isso para os liderados? Consegue passar através das nossas atitudes de líder, né? Já falamos disso ontem também, né? A gente sempre reclama assim, olha, você não está fazendo certo. Talvez a gente tenha que perguntar o que a gente está fazendo para que ele não esteja fazendo certo aquilo. Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade como líder para que a gente possa realmente ter a equipe que a gente deseja, né? Mudanças impostas pelo novo normal da pandemia, o Thiago colocou, realmente, né? Aquilo que eu falei, acelerou muita coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, a questão da liderança à distância. O atual momento de adaptação ao home office, né? Falamos disso agora aqui, a proatividade. Não há profissionais capacitados para acompanhar a evolução da agricultura 4.0, da indústria 4.0, na verdade, todo esse cenário novo que está se descortinando. Manter a equipe em alto nível, sempre evoluindo, buscando sempre melhorar. Então, é essa questão que a gente vai falar aqui hoje do mindset. Tem um mindset que está sempre em crescimento, que está sempre evoluindo. E a gente tem que começar como nós, como líderes, com esse mindset de crescimento, passando para que a equipe possa ter esse mindset de crescimento. Né? O Arnaldo colocou, sempre foi assim, aquela questão, né? O time que está ganhando, sempre foi assim, a gente foi no passado. O passado é passado, gente. Aquilo que nós tivemos sucesso lá atrás, em 2019, nós não vamos ter sucesso hoje em 2021, nem em 2022. O mundo está em constante evolução. Então, aquilo que deu sucesso lá, não vai ter sucesso atualmente. As pessoas se posicionam e assumindo as responsabilidades, gerando bons conflitos para alcançar os resultados com foco no resultado coletivo, exatamente, falamos disso aqui. Todos têm que pensar na visão, no bem comum, né, naquilo que a equipe ou a empresa, né, busca, e não só nas questões individuais, né? Engajamento e motivação da equipe, perfeito aqui, o João Goicis falou. Então, gente, basicamente, tudo isso, então, a gente tem hoje como desafio como líder, né? Essa manter a equipe em nível elevado de comprometimento. Como é que a gente consegue isso? Então, tem muito a ver com a questão da postura do líder. Então, o líder a gente já falou isso ontem, o Weber já falou bastante, a questão da responsabilidade do líder. Como o líder deve manter essa equipe? A motivação é interna. Cada um vai ter que ter a sua automotivação. Mas como o líder pode fazer com que ele desperte para isso? Como é que acontece orientar as pessoas para que ela tenha, superar as suas dificuldades e ter essa visão, estar sempre presente, né? O Arnaldo fala muito de estar presente. Então, estar presente para entender tudo isso, entender, sentir, né, aquilo que está acontecendo na equipe, sentir o que está acontecendo no ambiente, para que ele possa, então, estar orientando, ajudando as pessoas, os seus liderados, né? O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até o futuro, é verdade. É isso exatamente que a gente falou há pouco aqui. Então, que avanços tecnológicos que vocês têm percebido estão influenciando fortemente na forma de vocês liderarem? Quais são aqueles avanços tecnológicos? Passamos, nos últimos 20 anos para cá, por diversas mudanças e avanços tecnológicos, né? Começando lá com a internet. Então, a internet foi a primeira mudança significativa que nós tivemos aí nos anos 90, e que, a partir do final dos anos 90, realmente se foi incorporada no ambiente corporativo, né? E no nosso dia a dia, no nosso ambiente pessoal. Hoje em dia, nós não vivemos sem internet, mas há 25, 30 anos atrás, nós vivíamos sem internet. Então, nós tínhamos as nossas redes sociais sem internet, mas era diferente. Então, como é que a gente atua hoje dentro desse novo mundo com as redes sociais? Como é que o líder, a gente tem uma pergunta no final, até estou antecipando ela, como é que o líder está atuando hoje com as redes sociais? Né? Então, realmente, ter essas questões hoje, porque uma coisa que se faz lá na rede social, ela impacta na questão interna, na sua questão pessoal e na questão da empresa, porque se ele está representando uma empresa, isso afeta a empresa. Então, qualquer atitude que ele tome lá na rede social, isso tem alguma consequência para pessoal, né, para aquela pessoa, e também para a empresa, né, se ele está representando, geralmente ele está lá, ele é funcionário de uma empresa, ele realmente fala isso, né? Então, isso acontece direto aí. Alguém queria falar? Levantou a mão? Clau, pode falar?
Não? Então seguimos adiante A aqui, Clau né? tinha levantado a mão, vamos ver se ela está tentando desabilitar o microfone. Eu não sei se é... Não foi engano, desculpa. Tá bom. Perfeito. Beleza, tá tranquilo. Uma outra questão muito importante também, que veio também nessa onda da tecnologia, foi os smartphones, né? E hoje, a gente, novamente, com os smartphones, temos um mundo na nossa mão. Tudo aquilo que a gente fazia de outra maneira, a gente faz hoje no smartphone, com os aplicativos. São centenas, dezenas de aplicativos. Hoje eu estava olhando o meu celular, eu fiquei impressionado com a quantidade de aplicativos, que a gente vai baixando aplicativo, e quando vê, a gente tem um mundo de coisa ali dentro. Né? Cada aplicativo faz alguma coisa. E aí nós temos... Como é que o líder usa toda essa tecnologia ao seu favor? Como é que ele consegue fazer com que a equipe não perca a produtividade lá na ponta porque está lá navegando num aplicativo, está usando um aplicativo? Né? Então, é aquilo que eu falei. Antigamente, o chefe dizia, não é para usar, proíbe isso aqui dentro. As pessoas obedeciam, mas hoje não é assim. Então, hoje nós temos que trabalhar de forma que ele entenda isso, use aquilo que é realmente possível, que é produtivo, se comprometa com as coisas que são realmente, que apresentem o resultado que se espera dele, da equipe e da empresa. Né? Então, tudo isso são questões que hoje afetam o exercício da liderança. Falamos, tem a computação em nuvem, né? Antigamente se tinha tudo dentro do computador, e hoje em dia está na nuvem. Então, nós temos hoje a forma de trabalhar também muda. Então, nós temos os softwares, os programas na nuvem. Nós temos hoje aqui a nossa plataforma, que nós estamos dando essa live, está na nuvem. Então, nós usamos as ferramentas que estão na nuvem. Então, tudo isso tem que ser trabalhado com a sua equipe, com os liderados, né? Temos uma outra questão muito importante hoje, que é o Big Data e o Data Analytics, que são outras ferramentas que são super utilizadas pelas empresas. Hoje, todos nós temos muita informação dentro das redes sociais, né? Então, nós colocamos fotos, colocamos vídeos, colocamos posts, né? Falamos da nossa vida está lá nas redes sociais, né? Muita gente se abre muito nas redes sociais e tudo isso, então, é captado por robôs dentro da nuvem, dentro das diversas plataformas, né? E as empresas utilizam isso para diversos fins, bons, nem tão bons assim, né? Então, muitas vezes, você pode ser induzido para determinados pensamentos, para determinadas ações, pela rede social. Né? Tem um documentário muito interessante no Netflix, que é o Dilema das Redes. Então, quem não assistiu ainda, assista ao Dilema das Redes, porque ali se fala, né, são ex-funcionários de diversas empresas da internet que contam como as coisas acontecem. Né? Então, as pessoas podem ser manipuladas facilmente pelas informações, pelos conteúdos das redes, então, pela internet. Então, tudo isso tem que ser... O líder, ele tem que entender disso para poder saber o que está acontecendo. De repente, que um liderado não está produzindo. Não está comprometido, ele está relapso. Muitas vezes, ele está sendo induzido por algumas questões da internet. Você não sabe o que está acontecendo no dia a dia dele lá, na casa, ainda mais hoje que ele está em home office, né? Ele está mais distante da liderança. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá, gente? Outras questões que vão acontecer e vão afetar muito é a robótica, a inteligência artificial, a internet das coisas, a realidade virtual. Olha quanta coisa ainda tem para acontecer, está acontecendo e vai acontecer nos próximos meses e anos. Então, imagina só, eu tenho uma questão, assim, depois eu vou fazer essa pergunta, tá, gente? Mas tem muitas consequências, e eu queria que vocês colocassem aí no chat alguns comportamentos que vocês têm notado de mudanças nas pessoas, nos liderados e mesmo em vocês, né? Que são afetados, que são consequências dos avanços tecnológicos. Queria que vocês colocassem aí no chat algumas dessas mudanças de comportamento que vocês têm observado, tá? Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha no chat aqui para ver o que o pessoal botou, porque eu não consigo acompanhar tudo que é colocado aqui, né?
O Márcio da Unimil também colocou aqui: liderar a equipe com todos os papéis e responsabilidades atreladas diante do contexto atual em que a transformação digital vem causando grandes impactos. Exatamente, né? Muito bem, time que está ganhando não se mexe, tá? Já falamos disso. Temos que utilizar a tecnologia de maneira produtiva no nosso trabalho. Exatamente, né? Tratar o liderado sempre com respeito, agradecer o trabalho realizado. Perfeito. Vamos lá, gente. Então, vamos ver o que o pessoal colocou aí. O Matheus está dizendo que hoje não é simples o controle das redes sociais, é verdade, né? Então, a dificuldade disso, a gente nota que as pessoas, elas estão muito, com pouco tempo, né? Cada vez com menos tempo. Então, e isso é um fenômeno desse mundo contemporâneo, né? Vejam que eu falei para vocês que nós temos uma série de conveniências hoje. Olha quantas conveniências a gente tem hoje. E a gente simplesmente, antigamente, a gente tinha que ir para sair na rua, muitas vezes para ir no banco. Então, a gente perdia muito tempo com coisas que hoje está na palma da nossa mão. Então, a gente economiza muito tempo com essas coisas. Em compensação, a gente gasta muito mais tempo com outras coisas. Quanto tempo as pessoas passam hoje navegando nas redes sociais? Quanto tempo passa navegando na internet? Quanto tempo passa passando mensagens? Então, tudo isso são coisas novas que não existiam no passado e foram trocadas, então, por alguns comportamentos que nós tínhamos, então, no passado, certo? O que a gente percebe também, em termos de comportamento? As pessoas estão, além de estar mais ocupadas, né? As pessoas também estão um pouco mais relapsas. E aí vem a questão do comprometimento, né? Muitas vezes elas estão navegando em outra vibe, né, que a gente fala, né? Não estão naquilo que você muitas vezes gostaria. Então, eu falei isso antes, as pessoas às vezes estão um pouco incomodadas porque aconteceu alguma questão na internet, ou no grupo da família, ou enfim, alguma coisa aconteceu que afeta o emocional daquela pessoa. Então, vejam quantas coisas hoje acontecem que antes não aconteciam. Então, era muito mais fácil antes. Só que hoje em dia nós temos, o cara está com o celular na mão, o smartphone, vem uma mensagem ali. E logo a logo ele já afeta o emocional dele. Então, essas questões todas, gente, que afetam o comportamento das pessoas, elas afetam, obviamente, a produtividade. A gente vai falar depois um pouco mais disso aqui, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu queria saber o que vocês acham, e respondam aí no chat. Uma máquina com inteligência artificial poderia assumir o seu papel de líder? Isso pode acontecer, tá, gente? Eu só quero saber se vocês acreditam que uma máquina com inteligência artificial pode assumir o seu papel de líder. O Matheus diz não. Danilo, não. Muito bem. Por que não, gente? Vejam que eu não seria tão tácito assim, certo? Não seria tão tácito assim. Eu acredito que num curto espaço de tempo, também acredito que não. Mas acredito que isso evolui com o tempo. Por que não nesse momento? Não nesse momento, porque aquilo que o Weber falou ontem. Qual é a questão do líder? Qual é a questão mais importante do líder? Ele entender as necessidades das pessoas, né? O computador, ele pode, com a sua inteligência artificial, entender a necessidade das pessoas. Acabei de falar para vocês aqui que hoje as pessoas são manipuladas pelas máquinas. E elas acabam sendo dominadas, muitas vezes, por algumas questões. No dilema das redes, vocês vão ver, por exemplo, que se alguém acredita que a Terra é redonda, a Terra é plana, e ele vai lá e começa a assistir alguns conteúdos que afirmam que a Terra é plana, ele vai começar a ser bombardeado por informações e por outras pessoas, e vai se reunir a outras pessoas que também pensam da mesma forma, e vão ter afirmações que vão categorizar que a Terra é plana. E ele acaba assumindo que aquilo é uma verdade. Então vejam que isso pode ser manipulado. Agora, a questão do líder, uma máquina ser líder, é a questão dos sentimentos, né? Então, a questão ainda que vai demorar para a máquina, talvez não consiga, é a questão dos sentimentos.
Então, aquilo que a gente falou há pouco, que o líder tem que sentir, a máquina não tem essa capacidade. Por enquanto, talvez não tão cedo, mas eu não seria tão afirmativo assim como eu disse, né? Nunca se sabe o que vai acontecer lá no futuro. Mas eu acho que nesse futuro tão próximo, a máquina não vai substituir vocês como líderes, caso vocês sejam líderes que sintam. Agora, se vocês forem líderes automáticos, que simplesmente tomem decisões, né? Vamos dizer assim, robotizadas, que não sentem, o que vai acontecer? Vocês são substituídos por máquinas. É isso. Então, lembrem que para ser um líder, eu tenho que ter esse sentimento, né? Eu tenho que entender as pessoas, eu tenho que saber lidar com as pessoas. Então, a máquina tem essa dificuldade ainda hoje, talvez ainda vai demorar para assumir esse papel. Tá bem, gente? Bom, vamos adiante aqui. Outra questão também que nos impacta muito, e que são mudanças que estão acontecendo no mundo. Ontem teve uma pergunta muito interessante, eu não me lembro quem fez a pergunta, mas a pergunta era, como líder mais novo, como é que eu consigo, então, liderar num liderado que já é de mais idade, uma geração mais antiga, né? Assim, vamos dizer assim, né? Então, esse choque de gerações, ele existe nas empresas hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas são influenciadas por esse contexto, né? Então, uma pessoa que nasceu nos anos 90, ela não teve toda a experiência que pessoas hoje de 40, 50 anos tiveram. Então, o que acontece? Ela não vivenciou algumas coisas. E praticamente, né, se eu pegar meu filho hoje, que tem 7 anos, e mostrar para ele um telefone de disco, ele vai me perguntar, o que é isso? Ele nunca viu isso, né? Muitas vezes eu dou alguma coisa para ele, ele sai apertando o dedo assim para ver o que acontece, né? Porque ele está no touch. O touch é a linguagem dele. Então, as gerações, elas são influenciadas pelo contexto. São influenciadas pela tecnologia dominante naquele momento, são influenciadas pelos comportamentos, pela cultura daquele momento, tá? Então, o que na verdade, né, a gente tem que fazer quando a gente tem esse choque de gerações? Tanto faz um líder ser um líder de uma geração Y e o liderado da geração X ou geração Baby Boomers, como também é o contrário. Eu tenho um líder da geração X e um liderado da geração Y, ou mesmo da geração Z, né? Mas vamos lá, o que são essas gerações? Só para a gente poder contextualizar aqui, o que são essas gerações? Gerações Baby Boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha, né, que já está chegando também aí. Vamos ver as perguntas que tem aqui antes de eu passar para as gerações aqui, né? Isso, aqui a máquina, o Matheus já colocou, o líder precisa compreender o lado humano da equipe, coisa que a máquina não precisa fazer, consegue fazer. Ok, exatamente. Muito bem. O Danilo colocou a pergunta do João Giroto. Qual é a pergunta? João? A pergunta foi aquela. Já Como foi liderar alguém que tem mais idade? Pergunta que você mencionou. Desculpe. Tá, isso. perfeito. Só está citando quem foi que perguntou. Isso, então já vamos falar um pouco mais disso aí. Então, assim, a geração Baby Boomers são todos aqueles que nasceram no pós-guerra, né, até os anos 60, início dos anos 60, a gente chama de geração Baby Boomers. Então, ele tem algumas características, né? O que é uma geração Baby Boomers? Que características eles têm? Eles procuram geralmente uma estabilidade econômica, né? Eles geralmente, como eles vieram de um momento, né, de pós-guerra, eles tiveram muita carência lá, né? Então, eles buscam o quê? As oportunidades que existem, a preferência por qualidade, quantidade, né? A questão da estabilidade, então são afeitos ao casamento, eles são afeitos a ter a casa própria, né? O tempo de lazer, o carro. Então, essas são características, né, de consumo, porque eles passaram a questão, vamos dizer assim, da carência do pós-guerra. Tá? Então, eles têm essa característica. Já a geração X são aqueles filhos dos Baby Boomers, que nasceram a partir dos anos 60, né, até
início dos anos 80, vamos dizer assim, início dos anos 60 até o final dos anos 70, início dos anos 80. Então, que características tem essa geração? Eles estão sempre em busca de conhecimento, eles querem alcançar o sucesso, né? Então, querem aprender, querem fazer um MBA, querem fazer um mestrado, um doutorado. Geralmente tem um espírito empreendedor, né? Eles têm um espírito empreendedor, têm uma autoconfiança, eles são mais individualistas, né? E ele tem, assim, uma questão de ruptura com as gerações anteriores, com aquilo que os pais, né, tinham lá como características. Vejam, se eu tenho alguém de geração X, né, dentro de uma equipe, como é que eu vou trabalhar com essa pessoa dentro da equipe, né? Vejam que ele tem aquele espírito, eu tenho que explorar aquele espírito mais empreendedor dele, tenho que explorar aquele espírito mais de busca de conhecimento, eu tenho que fazer com que esse potencial que ele tem seja explorado. Se eu tenho alguém da geração Baby Boomers, já é diferente. Essa geração Baby Boomers, ele está na estabilidade, ele é mais acomodado. Então, como é que eu vou trabalhar isso? O que ele tem? Ele tem as experiências dele que eu posso compartilhar com o grupo, né? Então, eu tenho que trazer isso de bom. E tenho que tentar fazer com que ele já está numa situação onde talvez ele esteja quase se aposentando, já não queira mais aceitar um desafio. Então, a gente talvez tenha que instigar ele, né? Entender que pode ser algo motivador para ele. E aí tem que conversar. É aquilo que vocês falaram, né? Tem que entender, sentir as pessoas, conversar com as pessoas, para que você possa entender o que é que motiva ela, né? O que ela está buscando, o que pode realmente acender a chama de um baby boomers. Já a geração Y, são aquela geração que a gente chama de millennials, que nasceu ali no início dos anos 80 e foi até meados dos anos 90, né? Então, eles nasceram ali já num momento, né, diferente, onde já existia uma série de avanços tecnológicos. Então, já na questão da adolescência dele, ele já estava com internet, né? Já tinha internet, a internet estava surgindo, a internet, né, nos primeiros, né? Já quem nasceu nos anos 90 já tinha internet, já nasceu com a internet, né? Então, é uma geração que não se conforma muito, né? Também busca o sucesso, busca o conhecimento, né? Mas eles têm uma necessidade de imediatismo maior, né? Eles querem as coisas mais rapidamente. Talvez eles não esperem tanto como a geração X. Então, como é que eu vou fazer com que um liderado ele espere para atingir um determinado resultado? Não, talvez ele não espere. Então, talvez ele queira antes aquilo e acabe até saindo da empresa, buscando outra oportunidade, né? Por quê? Porque ele tem essa necessidade, né? Ele está sempre em busca de coisas novas. Então, isso é afetado também, obviamente, pela questão de como ele entrou na internet, entrou nas redes sociais, então logo ele quer isso. Agora, imagine se a geração Y já é assim, agora vocês imaginem a geração X, a geração Z. A geração Z, ela é ainda mais imediatista. Ela é digital. Ela nasceu lá no final dos anos 90, e aí, até os anos 2010, a gente considera a geração Z. Então, são jovens que estão entrando no mercado de trabalho hoje, com muita sede, com muita fome, mas também com crescimento muito rápido, querem crescer rápido, né? Eles querem logo almejar um cargo de chefia, lá de liderança, na verdade. Ele quer o cargo de chefia na empresa, né? Quer ser promovido na empresa. Mas ele tem que percorrer a questão da liderança que o Weber colocou ontem, né? Porque às vezes ele quer subir na empresa, mas ele tem que galgar a liderança. Ou seja, ele tem que fazer com que as pessoas aceitem ele como líder, né? Então, talvez isso seja a dificuldade que ele tenha hoje. Ele tem facilidade de relacionamento, mas essa facilidade de relacionamento está muito ligada ao digital. Esse cara tem muitos amigos lá na internet, mas no meio físico, no real, não são tantos amigos assim. Ele tem certa dificuldade, muitas vezes, para se relacionar com as pessoas no mundo real. É muito comum, hoje, os jovens, eles usarem o TikTok, dançarem e tal, aí você coloca ele na frente de uma pessoa, ele trava.
ele não consegue falar com 2, 3 presencialmente. Então, vejam a dificuldade que, muitas vezes, esses jovens têm hoje, né? Hoje tem uma série de paradigmas sendo quebrados, né? Essa juventude realmente ela está com essa questão da diversidade. Vejam que tem muitas coisas acontecendo e é muito comum hoje os jovens terem essa confusão, né? Dentro da sua mente, tá? É diferente da geração X, principalmente, a geração Baby Boomers, onde as coisas, até a geração Y estava mais preparada para essa questão. Mas a geração Z, ela tem uma grande dificuldade com essa mudança de gênero, definição de estereótipos que se criam aí hoje, né? Então, vejam, hoje talvez vocês tenham algumas pessoas já da geração Z, que são pessoas já de 20 anos, pessoas de 21 anos, 22 anos, essas pessoas são da geração Z. Então, vocês já estão com essas pessoas dentro da equipe. Agora tem a geração alfa, tá, gente? Eu nem vou falar muito da geração alfa, porque a geração alfa são aqueles que nasceram a partir de 2010. E para vocês, para a sorte de vocês, que ainda não estão nas equipes de vocês. Talvez nas equipes familiares de vocês. As equipes familiares de vocês vão tratar com a geração alfa. Eu tenho geração alfa na minha família. Tenho um filho que é geração alfa. E realmente é muito diferente, né? E eu percebo, assim, muita autonomia, né? É uma autonomia muito grande, né? Então, tudo, ele sabe tudo, faz tudo, e talvez essa seja a grande dificuldade que nós vamos ter com a geração alfa, né? Mas vamos lá. Como a gente, então, lidera essas gerações distintas, gente? Como é que a gente consegue, então, utilizar os potenciais de cada uma dessas gerações a nosso favor, né? Fazer com que a gente consiga comprometê-los com a visão da empresa, com os objetivos da empresa, com a nossa equipe, para que todos possam, então, cooperar, né, de maneira sadia, né, de maneira positiva, que cada um aceite a diversidade. Essa é uma questão hoje muito importante, aceitar a diversidade. Então, talvez aquele da geração X, geração Baby Boomers, tenha mais dificuldade de aceitar a diversidade. Por quê? Porque eles têm paradigmas, eles têm alguns hábitos que são mais difíceis de serem quebrados, né? Algumas crenças, principalmente, né? Algumas crenças que talvez eles não consigam mudar. Mas aí esse é o papel do líder. Aí entra a questão do líder coach. Eu gosto muito de trabalhar, né, com a questão do coaching na liderança. Eu acho fundamental o líder desenvolver essa capacidade, né, de entender as pessoas, de perceber, né, quais são as dificuldades que elas têm, as limitações, as crenças limitantes, né? O que trava essa pessoa? Por que ela não consegue atingir determinado objetivo, fazer uma determinada tarefa, né? Então, a questão, ontem o Weber falou muito da questão do feedback, né? É muito importante essa questão do feedback. O líder coach, ele tem que tanto dar feedback como aceitar o seu feedback, né? Ele tem que interagir com esses liderados à medida que ele possa entender os motivos pelos quais ele não está atingindo uma certa performance. Então, muitas vezes, ele não está performando. Por quê? Por que ele não está desempenhando bem aquele papel? Por que ele não está fazendo bem aquela tarefa? Ontem, o Weber falou da questão dos perfis de liderança, né? Nós temos o perfil que é mais aquele de comando, que quando chega um liderado de maturidade mais inicial, né, uma maturidade mais baixa, onde ele não tem conhecimento, ele não tem desenvolvido as suas habilidades, ele tem um nível de competência mais baixo, eu tenho que ter um nível mais de comando com ele. Não adianta eu passar algumas atividades, tarefas para ele, porque ele não sabe. E aí você está errando como líder. Você está fazendo com que ele assuma alguma coisa que ele não tem essa capacidade. Então, o líder tem que entender isso, perceber isso, né? E dizer que o nível de maturidade dele é baixo e fazer um perfil, ter um perfil mais de comando e de dizer como fazer.
olha, você tem que fazer assim, 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 assim. Mostra para mim se realmente você entendeu isso. Então, fazer esse tipo de comunicação, de interatividade com esse liderado, para que ele realmente possa fazer aquela tarefa como você deseja. Né? Bom, existem liderados que estão no nível de maturidade um pouco mais alto, né? Então estão no nível de maturidade onde já assumiu um certo um conhecimento, já entendeu algumas coisas dos processos da empresa, né? Entendeu a questão que envolve a tecnologia que ele está envolvido, já desenvolveu uma certa habilidade, né? Então ele tem uma certa competência, mas ele não está ainda pronto, né? Ele está ali começando a crescer, né? Ele é talvez ali uma criança ainda, né? Não é um bebê mais que você tem que dar comando, mas ele é uma criança, onde você vai ter que conversar com ele, né? Dialogar com ele, né? Mas tem que ter um nível de, ainda, vamos dizer assim, não de comando mais, mas também um nível, não um nível de delegação nem de orientação, mas um nível que você possa estar ensinando ele, entendendo as dificuldades que ele tenha, né? Já alargando um pouquinho para ver se ele consegue fazer a atividade. Então, esse é um perfil de liderança que já está mais adequado, né? Mas como é que você sente isso? Aquilo que a gente comentou ontem também, de repente um liderado está mais adiante no nível de maturidade, mas ele está diante de uma tarefa que ele nunca fez antes. Então, ele retrocede porque ele não tem o conhecimento da tarefa. E aí você tem que perceber isso. Às vezes ele pode estar desmotivado porque aconteceu algo no pessoal dele, e aí ele baixa o nível de competência porque ele se desmotivou. E não está mais motivado. Né? Então, você tem que ir lá conversar com ele para entender por que está desmotivado. O que está afetando ele. Né? Quando você percebe isso, o que acontece? Você vai entender a dificuldade que ele tem e não vai dizer para ele como fazer, mas vai fazer ele construir a sua solução como um coach, um líder coach. Então, o que você deve fazer? O que você acha que você pode fazer para resolver essa situação? Claro que você pode ajudá-lo, né? Não dizendo o que fazer, mas ajudando ele, tentando fazer com que ele possa visualizar as prováveis saídas. Né? Então, você tem que ir trabalhando isso com o seu liderado. Tá? Se vai evoluindo o nível de competência dele, né, você tem que também evoluindo o seu perfil como líder. Mas sempre agindo, né, de uma maneira a entender o seu liderado, a conhecer as suas dificuldades, o que atrapalha ele. Então, quando se trata com gerações diferentes, é muito importante agir como um líder coach. Né? Então, se você tem na sua equipe hoje um liderado, que é um liderado que de uma geração mais antiga que a sua, que foi a pergunta de ontem, né? Você tem que entender esse liderado. Foi o que eu falei ontem. Se você tem um liderado na geração baby boomers, você tem que entender quais são as possíveis motivações que ele possa ter para tentar tirar ele da zona de conforto, porque provavelmente ele esteja numa zona de conforto. Se ele se ele é de uma geração X, talvez você tenha que entender um pouquinho mais. Ele está passando por algum problema, alguma dificuldade, né? Tem que dar algum desafio maior para ele, está esperando um desafio maior. Tem que valorizar ele, porque ele tem todo um conhecimento, uma trajetória. Então, você valoriza ele. Né? Você tenta engajar ele, né, dentro da equipe, tentando saber quais são as suas fortalezas, para poder puxar essas fortalezas a favor dele, né? Fazendo com que as outras pessoas também valorizem ele. E aí, ele sendo valorizado, ele consegue ser, vamos dizer assim, ser comprometido junto com a equipe, ele vai estar engajado com a equipe. Se você tem se você é da geração X e tem um liderado da geração Y, você tem que, novamente aí, né? Ele é um cara que precisa de desafios, né? Ele precisa de coisa nova, ele precisa de novidade, você precisa estar sempre trazendo ele, não pode deixar ele acomodado. Se você deixar ele acomodado, ele vai embora. Ele precisa ser alimentado, né? Então, quando você trata com essas gerações distintas, você tem que entender essas nuances, né? essas diferenças, e tentar usar isso, sempre aquele que ele tem de potencial, de algo que é ponto positivo, né, a seu favor. Tá certo, gente? Então, eu sempre gosto, né, de quando a gente está usando essa questão das gerações, né,
de fazer algumas dinâmicas, né? Dentro do nosso programa, a gente faz dinâmicas justamente com equipes distintas, trabalhando essas diferenças, né? O conflito sempre vai existir, gente, né? Mas eu ouvi alguém falar aqui do conflito positivo. O conflito existe, por quê? Porque existem crenças diferentes, conhecimentos diferentes, diferenças, né? Em termos culturais, em termos, enfim, diversos, né? Nós temos aí, como eu falei, a diversidade é muito grande hoje. Então, o conflito sempre vai existir, né? Então, numa equipe onde pessoas são diferentes, vão existir os conflitos. O líder tem que ter a capacidade de administrar esses conflitos, de superar esses conflitos, né? Entendendo cada lado, né? Não impondo, mas procurando entender cada um desses lados, né? Procurando aproveitar aquilo que tem de bom de cada um dos lados, certo? Aí entra a capacidade de negociar, que o líder tem que ter, capacidade de ser um aglutinador, né? Capacidade de entender as pessoas, aquilo tudo que a gente falou antes, que a máquina tem mais dificuldade. Tá certo, gente? Bom, se vocês quiserem colocar mais alguma informação aqui no chat a respeito da questão das gerações, deixa eu dar uma olhadinha se tem mais alguma questão aqui. Né, o Matheus coloca aqui que a melhor maneira que vejo é através do diálogo, entender o que motiva cada um da sua equipe. Muitos líderes querem tratar a equipe como um ser só, e não é. É verdade. É perfeito isso, né? A gente falou há pouco aqui, nós temos que entender cada liderado. Nós temos que perceber o que cada um, como indivíduo, pode contribuir, né? Saber as limitações de cada um, né? As fortalezas de cada um. E aí trabalhar isso, né? O líder coach, ele tem essa possibilidade, né? De fazer com que um liderado que tem uma certa dificuldade possa evoluir nessa dificuldade. O Tokarski aqui falou que devemos tratar desigualmente os desiguais. Perfeito. Exatamente isso, né? Nós temos que entender cada pessoa e realmente tratar cada pessoa de forma diferente, né? É lógico que nós temos ali uma equipe, e que essa equipe ela tem que ser coesa, você tem uma equipe que vai ter um objetivo comum, mas as pessoas são diferentes. E eu tenho que entender cada uma delas, essas pessoas, e atuar de forma diferente com cada uma. Surgem aí algumas dificuldades também que a gente percebe, né? Quando a gente vê certos perfis de pessoas, a gente começa a trabalhar aquele perfil de uma maneira diferente, aí o outro fica com ciúme, porque eu estou tratando melhor aquela pessoa, né? E aí diz, você está dando mais atenção para aquele. E aí é um conflito que surge. E aí você tem que administrar esse conflito, né? Por que eu estou dando atenção mais para essa pessoa? Porque você já tem um nível de maturidade mais elevado, você tem um nível de competência maior, enquanto que esse está tendo dificuldade. Então você conversa com as pessoas e tenta ser transparente com todos, né? Essa questão da transparência também é fundamental para o líder, tá? Para que todos entendam da forma com que ele trata as pessoas, né? Não está dando privilégios para ninguém, né? É a questão daquilo que foi colocado aqui, né? Nós temos que tratar as pessoas de forma diferente, mas sem privilégios, né? É difícil? Não, não é difícil, né? Exige muito mais da gente como líder, tá? Muito bem. Nós hoje enfrentamos novos cenários, a gente trata isso no nosso módulo, no módulo 2. Os cenários são distintos, né? Nós temos muitos cenários hoje, né? Eu não vou falar de todos os cenários aqui, se fala muito das startups, né? Nós temos estilo startup, nós temos vários outros modelos, né, que estão surgindo aí hoje no mundo. E a gente trata muitos deles lá no nosso programa. Mas eu queria falar de algumas questões aqui muito pontuais hoje, tá? Do nosso tempo que é limitado, e eu gostaria de trabalhar uma coisa que vocês já levantaram aqui de uma dificuldade, que é a dificuldade de liderar à distância, né? Vocês falaram aqui de como é que a gente consegue manter os liderados comprometidos e produtivos, sendo que você está à distância, não está no mesmo ambiente de trabalho desse liderado, não está vendo o que ele está fazendo, enfim,
Você tem que confiar que ele esteja lá na casa dele, enfim, fazendo a atividade, a tarefa, né? Hoje em dia, aquilo que a gente já falou aqui, né? Não adianta mais, o comando já foi do passado. Nós temos que confiar nas pessoas, nós temos que fazer com que as pessoas, elas comprem a ideia, comprem, vamos dizer assim, o propósito, né? Se ela comprar o propósito, ela vai fazer. Ela vai estar comprometida com o propósito, então ela vai fazer. Como é que eu consigo comprometer com o propósito? Eu tenho que ir lá saber qual é a motivação dessa pessoa. Entra a questão do líder coach novamente aqui. Qual é a motivação dessa pessoa? Você sabe qual é a motivação dos seus liderados? O que motiva eles? Por que eles estão trabalhando com vocês? Por que eles estão na empresa que vocês têm hoje? Por que estão na equipe de vocês? Tem que entender isso, né? Eu tenho que entender o seguinte, olha, muitas vezes o liderado está ali, ou a pessoa está ali, porque é o rito de passagem dela. Ela quer ficar ali, mas ela não vai ficar ali por muito tempo. Ela tem outras ambições, ela tem outros propósitos, tem outros objetivos. E você nem sabe disso. Você muitas vezes tem uma pessoa na sua equipe, você não sabe que ela tem um problema e que o objetivo dela pessoal é outro. Então, como é que você consegue motivar essas pessoas se vocês não entendem as motivações pessoais delas? Né? Como é que você consegue fazer com que ele seja comprometido com alguma coisa se você não tem lá aquilo que é o importante, a chama, né? Eu gosto muito de... Você tem que acender a chama dessa pessoa. Tem que botar o foguinho lá para ela poder sair do lugar. Mas tem que botar o fogo no lugar certo, na boca certa. Né? Se eu estou no fogão e eu acendo lá uma boca do fogão e não está a panela lá, não adianta, a panela não aquece. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acender a boca certa. E como é que eu acendo a boca certa? Entendendo o que motiva essa pessoa. Aí vai aquecer a pessoa, vai fazer com que ela se comprometa, que ela seja produtiva. Tá? Como é que eu posso estimular o autoconhecimento? Né? Então, a pessoa está distante hoje. Eu tenho que fazer com que ela evolua. Vamos falar aqui do mindset, e vamos falar do mindset de crescimento. A pessoa tem que evoluir. Como é que eu consigo? De novo, eu vou conseguir fazer com que ela busque mais conhecimento, que ela busque mais evolução, mais crescimento, se eu entender os propósitos dessa pessoa, se eu entender o que motiva ela. Né? Então, se eu consigo entender o que faz com que ela realmente acorde todos os dias e saia para trabalhar, eu vou conseguir motivar essa pessoa. Muitas vezes não é o trabalho. O que motiva ela é outra coisa que está lá na frente. E que você tem que entender o que motiva ela. Né? E aí entra uma coisa muito importante, que é a comunicação. Hoje, trabalhar à distância exige uma comunicação muito eficaz. Amanhã a Karen vai trabalhar esse ponto. Como é que eu consigo ter uma comunicação eficaz? Não estou diante da pessoa, estou usando um aparato tecnológico, que muitas vezes falha, que muitas vezes trava. Aí você está falando alguma coisa e trava, e perde aquela comunicação. Como é que você sabe que ele entendeu isso? Né? Então você tem que ter uma comunicação que permita que ele tenha entendimento, uma comunicação, fazer com que ele tenha uma escuta ativa, assim como você deve ter uma escuta ativa. Então você tem que perceber se ele realmente entendeu a mensagem. Por favor, você entendeu a mensagem que eu te passei? Você pode repetir para mim? Isso é tão simples, né? Para você ter certeza de que se comunicou corretamente. Então, isso é fundamental quando você está à distância. Se usa hoje uma ferramenta qualquer para gestão de equipe. Né? Então, você tem um Trello, você tem qualquer uma ferramenta lá, e você coloca lá a sua atividade, a sua tarefa, e a pessoa vai botando... Gente, tem que entender, tem que saber se essa pessoa realmente entendeu o que tem que ser feito. Né? O que está escrito ali, muitas vezes, não dá a mensagem correta. Então, você tem que perceber se realmente a pessoa ela está ciente daquilo que tem que ser feito. Tá? Uma outra questão importante, quando você tem um plano de ação, tem um planejamento, tem várias tarefas e atividades a serem feitas, e você, então, já percebeu que ela entendeu aquela tarefa, né? Você comunicou certo, você já sabe
que ela entendeu isso, porque ela já repetiu, né? Mostrou para você que realmente entendeu aquela tarefa. Você tem que acompanhar isso. Tem um plano de ação. E muitas vezes o plano de ação, dentro de uma equipe, ela é constituída por diversas tarefas individuais. E se alguém não faz uma tarefa, isso vai afetar o todo. Então, eu tenho que fazer esse acompanhamento, né? As pessoas têm que se comprometer, elas têm que entender o plano todo. Não adianta eu passar para a pessoa só a atividade dela. Ela tem que ter a visão daquilo que tem que ser feito. Ela tem que entender e perceber que se ela não fizer uma determinada tarefa, isso atinge o resultado final. Isso parece óbvio, né? Parece óbvio, mas nós temos uma crise de obviedades hoje. A gente tem que falar aquilo que é óbvio. Se a gente não falar o que é óbvio, as pessoas não vão fazer. E depois a gente vai dizer assim, puxa vida, mas isso era óbvio. Pois é, mas tem que falar para a pessoa o óbvio. Então você tem que dizer, olha, se você não fizer isso, isso aqui está encadeado com isso, com essa outra tarefa que fulano vai fazer, e se não for feito, não vai atender o prazo daquilo que a gente tem que cumprir. A gente tem que entregar algo na ponta. A gente tem que atender o cliente num determinado tipo de serviço, né? A gente tem que finalizar o produto. Então, tudo isso depende de uma série de ações. E essas ações, dentro desse plano, são interdependentes. Se não for feito dentro do prazo, certamente vai afetar o resultado. Vejam, gente, novamente, essa é uma questão que precisa ter a visão. Se o líder não passar essa visão, simplesmente ele der uma tarefa e dizer, olha, tem que fazer isso. E isso acontece muito nas empresas, né? A pessoa não sabe o que acontece se ela não fizer aquilo. Então, tenham esse cuidado, gente, tá? De falar o óbvio. Tentem tirar essa questão, mas isso é simples, isso é óbvio. Não. Fale o óbvio. Porque isso não tem problema falar aquilo que é óbvio. Tá? Você só vai ganhar com isso. Outra questão interessante também da liderança à distância é saber se as pessoas estão preparadas para trabalhar dentro da tecnologia, dentro das plataformas que vocês estão disponibilizando, né? É difícil para algumas gerações, de novo entram as questões das gerações aqui, né? Geração X, geração Baby Boomers, talvez tenham mais dificuldades para trabalhar com alguns aparatos tecnológicos, com alguns aplicativos, né? Com algumas plataformas. E aí você, muitas vezes, erra na comunicação novamente, né? Você pensa de novo, não, mas isso aqui é só fazer isso. Não, tem que falar o passo a passo. Novamente aqui, tratar os diferentes, os desiguais lá, né? Tratar desiguais, as pessoas são diferentes. Então é isso. Você precisa de mais orientação. Eu vou dar mais orientação. Você precisa de menos orientação. Beleza, menos orientação. Basta eu falar isso que ele já entendeu. Mas o outro não. Então eu tenho que saber justamente essa dificuldade de entendimento de cada um. E sabendo isso, eu vou dizer, olha, eu vou dar mais atenção para aquela pessoa porque ela tem mais dificuldade com a tecnologia. Não está sabendo usar a plataforma, o Zoom, não está sabendo usar aqui o Meet, não está sabendo usar uma plataforma, o Trello, não está sabendo usar, né, uma plataforma que a empresa disponibilizou. Tá? O sistema tem que colocar lá no ERP, né? Então, tem que mostrar para essa pessoa como as coisas acontecem realmente, entendendo aquilo que o liderado realmente entendeu. Se compreendeu isso? Não, não compreendeu. Então, vamos de novo. E aí, isso é uma questão do líder. De novo, gente, quando as coisas não saem certo, a primeira pergunta que tem que ser feita é: o que eu estou fazendo para essa coisa não sair certo? Tá? Assuma a responsabilidade. Não coloque a responsabilidade no liderado, porque, primeiro, pode até ser a questão, se você passou certo, se você fez tudo certo, realmente pode ser uma responsabilidade do liderado, certo? Mas, primeiro, a pergunta tem que ser feita para você. Uma outra questão importante dentro de todo esse contexto
é a questão da saúde mental dos colaboradores. Hoje, assim, as pessoas me falam assim, tá, mas será que as pessoas estão usando a cadeira certa para sentar lá, para trabalhar? Será que eles estão usando a altura certa da mesa? Porque senão isso vai dar um problema de lesão, de esforço repetitivo, e vai me deixar a pessoa fora do ambiente de trabalho. Será que a pessoa está usando a temperatura certa do ar-condicionado? Está usando o ar-condicionado? Então, são uma série de questões que você tem que entender que a pessoa tem que ter um ambiente propício de trabalho quando está trabalhando remotamente. O trabalho remoto, gente, ele veio para ficar. Várias empresas já acabaram com seus espaços físicos, ou diminuíram seus espaços físicos, e não vão aumentar esses espaços físicos. Porque para a empresa tem uma série de facilidades, de benefícios. Né? Para a pessoa também, né? Para o funcionário também tem uma série de benefícios. Então, se eu não preciso ir para o trânsito, se eu não preciso perder tempo, né? Saindo no tempo, enfim, isso tudo me traz benefícios, para a empresa também. Redução de custo e tudo mais. Agora, a empresa e o líder tem que se preocupar com isso, com essa questão do conforto e da saúde do liderado. Tá? Então, isso é muito importante, porque isso pode ter problemas futuros, inclusive problemas trabalhistas. Né? Então, o líder tem que se preocupar com isso. Ok, gente? Vocês sabem, aquela pergunta que eu falei para vocês hoje, né, já acabamos abordando, que é a questão das redes sociais, né? Então, vocês já responderam aqui, eu não vou entrar de novo aqui na pergunta das redes sociais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat de novo, uma maguinha. O João Giroto aqui está perguntando, em um ambiente altamente competitivo, como o líder consegue transformar essa competição entre liderados em cooperação ao invés de disputas? Gente, de novo, né, eu comentei isso no início aqui, a competição, ela tem que ficar lá fora, né? Eu sei que é muito difícil, porque as pessoas têm um espírito competitivo, elas competiram para entrar no mercado de trabalho, entrar na empresa, elas competiram, mas a competição tem que ficar do lado de fora da empresa. E o líder é o responsável por isso. O líder tem que trabalhar a questão do objetivo comum. De novo, né, a questão aqui é entender essas diferenças que existem dentro das equipes e tentar administrar essas diferenças, esses conflitos. Sempre que você, o líder, percebe que tem alguém lá que é extremamente competitivo, tem que chamar, tem que conversar, né, dialogar com essa pessoa, fazer com que essa pessoa entenda o seguinte, cara, se tu for competitivo e só pensar em ti, o que vai acontecer lá com o resultado da equipe? Você tem que conversar e agir como coaching com ele. Você tem que ser o coach dele para tentar entender, fazer com que ele perceba que a atitude dele não está colaborando com o resultado que tem que ter do trabalho, da equipe, ou da empresa. Tá? Então, o líder, ele tem que trabalhar sempre com essa questão de identificar esses pontos de competição e trabalhar de forma tal que ele possa fazer com que esse liderado que está competindo possa perceber, porque isso é uma crença, né? Ele está com uma crença ali, que é a crença da competição. Eu tenho que trabalhar essa crença da competição, fazer com que ele entenda, botar ele em conjunto com outras pessoas, fazer com que ele trabalhe em cooperação com outras pessoas, e mudar o hábito dele, é um hábito, porque isso é motivado pela crença, que a gente vai falar a seguir, tá? Gente, eu pediria que o Fabrício colocasse aqui no chat um teste, tá? Eu vou propor para vocês um teste, e vocês vão baixar o arquivo que está aí, é um teste bem rápido, ele demora 5 minutinhos, que é o teste do mindset, tá? A nossa live de hoje é o mindset do líder da manhã, então a gente vai fazer um teste do mindset, tá? Esse teste é um teste bem simples, 5 minutinhos, vocês vão baixar aqui. Esse teste é no Excel, vocês vão abrir essa planilha, vão responder as 20 questõezinhas rápidas, muito rápido, e vai dar um resultado. Resultado do mindset de vocês, tá? E depois a gente vai conversar sobre os tipos de mindset, tá bom? Fabrício, consegue?
Eu não tenho o botão aqui de enviar anexo, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Vê se você consegue enviar por aí, senão eu estou colocando um link aqui para eles. Dá na mesma no final, tá? Eu vou olhar aqui, ó. O que acontecer primeiro. Se você conseguir subir primeiro, Tá, vamos ver se eu consigo aqui. senão eu já coloco aqui o link para eles. Tá na mão. Botou já o link? Compartilhar. Compartilhar, copiar link. Eu não consigo. Deixa eu tentar ver aqui, ver se eu consigo copiar, colar. Testem aí, vê se vocês conseguem baixar. Se o arquivo abre para vocês, né? Quando vocês entrarem nesse link, tem um botão lá em cima de download. No canto superior direito. Abriu. Maravilha. Tá, gente, vocês não preencham o link, não preenchem no link, você tem que baixar o arquivo, tá? Esse link aí, eu mandei o arquivo já com as células certinhas para fazer download. Então, eles não vão conseguir preencher online, tá? Ah, tá, beleza. Vocês só vão fazer, é um arquivo mesmo. Tá só no Drive. Ah, tá no lugar. Então, me avisem se vocês conseguem entrar. No canto superior direito tem uma setinha de download. Você baixa na sua máquina e abre no seu Excel. E aí cada um pode fazer o seu, vai ter o resultado ali direitinho, tá bom? Certo, gente? Vou dar então uns minutinhos para vocês baixarem, preencherem, e a gente volta aqui para falar desse teste e falar do resultado dele e dos tipos de mindset, tá? E como a gente trabalha isso, então, que é nossa parte final da nossa live, tá? Exatamente. Quem não conseguiu baixar ainda, o arquivo tem essa configuração aqui, ó. Você vai ler cada frase e fazer um X em uma coluna apenas daquela que mais se parece com você nesse momento, né, nesse comportamento aqui. Certo? E no final ele vai dar o resultado sozinho no final ali na aba resultado. Beleza? Me avisem se tiverem dúvida. Parece que está todo mundo conseguindo baixar sim, Paulo. Beleza? Beleza. Então tá. Vamos aguardar então aqui o pessoal baixar, fazer o teste. Mesmo que o pessoal for fazendo, coloca no chat ali, então, ok, e a gente já vai voltando, tá? Quando o pessoal colocar aí que tá ok.
Paulo, Oi. talvez você possa comentar com a turma que no nosso site tem um conjunto de ferramentas diagnósticas disponíveis para eles, é só solicitar. Perfeito. Vou comentar daqui a pouco aqui. Essa é apenas uma das ferramentas que a gente utiliza, né, no curso, mas tem uma série de outras ferramentas de avaliação de perfis, né, ferramentas que vão identificar uma série de características de liderança, enfim. São várias ferramentas, da questão da mudança, da questão do mindset que a gente fala aqui, da questão da área, como superar as adversidades. Então, tem uma infinidade de ferramentas que a gente utiliza e elas, na verdade, né, estão disponíveis, né, a gente aplica no treinamento, mas a gente disponibiliza também no site, tá? Então, vocês podem entrar no site, até eu pediria que depois a Lúcia colocasse ali os dados, né, do Instituto, né, o site, o telefone, o WhatsApp para entrar em contato, e aí eles podem ir lá no site e conhecer cada uma das ferramentas, pode solicitar as ferramentas, também são fornecidas individualmente, tá? Perfeito, gente. Vocês todos já conseguiram baixar, preencher? Como é que tá a galera aí? Pode responder, abrir o microfone e responder se alguém já conseguiu. Pelo jeito ainda não. Pode botar no chat ali se conseguiu, se já tem o resultado. Talvez nem todos consigam, porque talvez tenha gente que está no celular, enfim, talvez não tenha acesso aí ao Excel. Né? Mas aí eu tentei aqui porque eu estou no celular, e quando eu conectei pelo notebook, não aparecia, mas depois eu faço na sequência. Perfeito, perfeito. A ferramenta fica para vocês aí, vocês podem fazer depois, e pode nos mandar o resultado, se quiser, depois também, ali para a Lúcia, a gente pode dar um retorno para vocês, tá? Meu também vou fazer depois, Paulo, que eu também estou no celular aqui e está caindo. Beleza, beleza. Não estou conseguindo fazer. Tranquilo. Alguém conseguiu já? Só me diga se alguém conseguiu. Não? Bom. Sim. Ah, tá. Antônio conseguiu? Consegui. Deu 49 o resultado. Também consegui. Ah, legal. A Aurília também conseguiu, né? Beleza. Então tá. Então, pessoal... André também? Beleza, vamos lá então, gente. Bom, vocês tiveram o resultado, não vou querer saber o resultado de vocês. O importante é a gente entender o que são essa questão do mindset, né? E como é que isso interfere na liderança, como é que isso interfere nos resultados da liderança. Bom, o que é o mindset? Primeira questão, assim, o que é mindset? A gente fala muito em mindset, mentalidade, enfim, o que é isso, né? Mindset nada mais é do que todo o conjunto, né? O conjunto de ideias, crenças, valores que uma pessoa, ela foi acumulando ao longo da sua vida, né? Então, ela foi acumulando tudo isso, ela foi adquirindo conhecimentos, ela foi acumulando, foi tendo ideias, né? Foi adquirindo algumas crenças, e isso vai constituindo a mentalidade, né, dessa pessoa. Tá? Então, ela vai tendo um modelo mental predominante. Tá? E esse modelo mental predominante, ele passa a ser o responsável, né, pela maneira que o indivíduo, então, ele compreende, enxerga e julga tudo que acontece na sua vida. Né? Motivando o quê? As suas decisões e as suas atitudes. Então, é uma percepção que cada um tem da realidade onde está inserido. Então, vejam, muitas vezes as pessoas, elas tomam decisões, tomam atitudes, e pensam assim, como é que eu fiz isso? Quem fez isso foi
a tua mentalidade, o teu mindset, porque isso está no teu automático, está no teu piloto automático. Né? Então, se você pensar que grande parte das decisões tomadas durante o dia são tomadas pelo teu inconsciente, né? Você vai entender, então, que esse teu inconsciente, ele é o responsável, né, por te levar até onde está hoje, né? Porque se a grande parte das decisões da tua vida, e tem alguns especialistas que falam que é mais de 95% das decisões tomadas pelas pessoas todos os dias são tomadas pelo inconsciente, então você é levado por esse piloto automático, né? Conduzido por esse piloto automático. Então, o que eu diria para vocês, né? Que se vocês não entenderem essa questão da mentalidade, certamente vocês vão ter grandes dificuldades. Tá? E como é que se muda isso? Né? Vamos entender como é que se muda isso. Né? Em primeiro lugar, você tem que entender que existem pessoas que têm um mindset que é chamado de mais fixo, e tem pessoas que um mindset mais progressivo. O que significa isso? Pessoas que têm mais dificuldade para aceitar as mudanças, pessoas que estão com mais dificuldades, são mais resistentes às mudanças, pessoas que já acham, por exemplo, que eu não sou bom nisso, e dificilmente eu vou melhorar, né? Eu nunca fiz certo essa coisa, então eu desisto. Né? Então, são comportamentos que a gente acaba assumindo. Né? Todos nós temos uma parcela de mindset fixo, todos nós temos. Alguns têm mais, alguns têm menos. Né? E o mindset progressivo? O mindset progressivo é aquele mindset onde a pessoa ela percebe que pode ir sempre além. Ela pode aprender. Eu não sei disso, mas se eu aprender, eu posso fazer. Né? Ela está disposta a mudar, está disposta a evoluir, está disposta a crescer, ela está aberta às novidades. Tá, a pessoa contribui, tem um feedback, né? Falamos do feedback, ontem o Weber falou do feedback, né? Então o Weber falou que antigamente ele tinha mais dificuldade com feedback, hoje ele é o rei do feedback. Então, porque evoluiu a mentalidade. Né? Lá ele tinha um mindset mais fixo, agora ele tem um mindset mais progressivo. Então, essa é a questão. Ninguém é isto. Ele está com um mindset mais fixo. Ele pode mudar. Todos nós podemos mudar. Por isso nós temos esses programas que vão desenvolver as pessoas, porque as pessoas podem mudar. Então, agora, a pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. A gente já falou isso, a motivação é interna. Então, se você quiser mudar, se você quiser evoluir, assumir um mindset mais de crescimento, você pode. Vai depender de você. Tá? Então, se você perguntar assim, qual é o mindset que está mais adequado ao mundo de hoje? É um mindset mais fixo ou um mindset mais progressivo? No passado, não tinha problema de ter um mindset mais fixo. Né? Por quê? Porque as coisas mudavam um pouco. Então, evoluía pouco, passava uma geração inteira sem muita mudança. Né? E depois se foi evoluindo, né, para a questão do mindset mais progressivo. Por quê? Porque as mudanças começaram a acontecer de uma maneira mais efetiva, né? Mais rápida. Então, eu teria que ter... Para acompanhar isso, é preciso, então, ter um mindset mais progressivo. Tá certo, gente? Vejam quantas mudanças nós falamos hoje, a questão das mudanças tecnológicas, mudanças de cenário, tudo isso. Para acompanhar tudo isso, é preciso um mindset de crescimento, um mindset progressivo. Tá bem? Bom, diante daquilo que deu o resultado de vocês, eu não sei qual foi o resultado que deu de vocês, não precisa dizer, né? Que comportamentos que vocês acreditam que estão mais alinhados com o mindset fixo e quais comportamentos estão mais alinhados com o mindset progressivo? Aí vou deixar uns minutinhos aqui para vocês refletirem um pouco sobre isso, né? E aí vocês vão... não precisa me dizer também aqui, né? Isso é para vocês. É uma questão interna de vocês que vocês podem depois estar trabalhando isso, que é a proposta do nosso trabalho, é justamente a mudança, a evolução. Então, pensem um pouquinho quais comportamentos que vocês conseguiram perceber no questionário ali,
que estão mais alinhados com o seu mindset fixo e mais com o mindset progressivo, tá? Vou deixar 5 minutinhos para vocês aí pensarem um pouquinho e já voltamos, tá? Ok, pessoal? Conseguiram identificar alguns comportamentos que são mais ligados ao mindset fixo e alguns comportamentos mais ligados ao mindset progressivo? Bom, o que é a proposta aqui? A proposta é que vocês possam agora fazer um plano, né, de como podem evoluir, né, naqueles comportamentos que estão mais ligados ao mindset fixo. O que vocês podem fazer, né, para que possam sair desse comportamento de um mindset mais fixo para um mindset mais progressivo. Então, se vocês estão ali, por exemplo, tem uma série de perguntas ali que são relativas a você não aceita o novo, tem dificuldade. Então, quem sabe vocês coloquem um plano de ter algo novo, né? Nos próximos dias, nos próximos meses, fazer algo diferente. Então, tentem ver aquilo que vocês têm que está levando a um mindset mais fixo para um mindset mais progressivo. Tá bem? Bom, eu quero mostrar para vocês agora aqui, eu vou compartilhar a tela para mostrar uma figura que mostra o fluxo, né, do mindset. Ou seja, como é que o mindset se forma, né, e como é que ele é retroalimentado, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vejam aí na tela, vocês estão vendo aí que todos nós temos um conjunto, então, de ideias, valores, crenças que fazem parte, compõem o nosso mindset. Esse conjunto, ele faz com que nós tenhamos uma atitude, né? Então, as nossas atitudes são frutos desse conjunto, né? Desse mindset. Essas atitudes vão virar um comportamento, não vão virar hábitos, né? Vão virar hábitos, são comportamentos repetitivos que a gente vai ter todos os dias. Então, as ações que a gente toma diárias, as nossas ações diárias, que é aquilo que a gente falou, 95%, né, das nossas ações diárias são fruto do nosso inconsciente, elas são tomadas automaticamente pelos nossos hábitos, por esse comportamento que vem lá das nossas atitudes do nosso mindset. E, obviamente, que as nossas ações diárias vão produzir os resultados. E os resultados vão virar a nossa performance. Então, nossos resultados vão dar a nossa performance em termos de trabalho, em termos de vida, em qualquer coisa que a gente faça, a gente vai ter lá uma performance.
E isso realimenta o nosso mindset. Nossa performance realimenta o mindset. Então, se as pessoas vão fortalecendo essas crenças que elas têm, né? Fortalecendo tudo aquilo que as ideias que elas têm, fortalecendo os valores, tudo aquilo é fortalecido por essa performance, né? Se uma pessoa ela tem a crença de que não é boa em tal coisa, e ela vai lá e tenta fazer e faz mal, ela vai continuar alimentando essa performance de não fazer mal, né? Então, é isso que vai alimentando esse mindset. Como é que se quebra esse ciclo? Como é que se quebra isso? Né? Então, muitas vezes, né, a gente... vamos fazer um treinamento. Tá bom, o treinamento ele vai atuar onde? Ele vai tentar atuar no comportamento. Se nós fizermos só o treinamento, né, e atuar só no comportamento, nós não vamos conseguir mudar o mindset. E aí, depois de um tempo, tudo volta. Tá? Então, é uma questão que, se nós não quebrarmos esse ciclo, nós vamos repetir esse ciclo. Como é que a gente consegue, então, isso? O papel do líder nesse ciclo é muito importante. Tá? É lógico que o próprio líder tem que ter uma orientação, porque senão o líder não muda o seu mindset. Então, o líder tem que trabalhar, tem que ter uma orientação do seu líder superior, né? Ou de um coach. Então, ele tem que ter uma orientação de alguém que está, né, liderando ele, ou um profissional que vai fazer isso, para que ele possa, então, mudar esse mindset, ajudar na mudança desse mindset. A pessoa pode mudar o mindset por si só? Pode. Não, nem sempre é tão simples assim, mas pode. A ajuda de alguém é melhor. Então, se você tem um líder que pode fazer isso com você, ótimo. Então, imagina você fazer isso com o seu liderado. Você ajudar o seu liderado nessa mudança de mentalidade, né, através de um processo de coaching, né, de um líder coach, tá? Então, essa é a ideia que eu quis passar para vocês. Eu vou voltar aqui, né? Que é a forma com que vocês hoje podem mudar o mindset, né? Tanto do liderado quanto o seu mindset. Então, não adianta, muitas vezes, a gente quer que as coisas sejam resolvidas muito rapidamente, né? Não adianta só mudar o comportamento. Né? Então, você diz, você tem que mudar esse comportamento. Você diz para o seu filho, né? Você não está mudando, tem um comportamento errado, tem que mudar esse comportamento. Não vai mudar. É porque você tem que trabalhar, ele já tem um mindset. Então, se você não trabalhar nesse mindset dele, ele não muda esse comportamento. Tá certo, gente? Bem, eu deixo só a última pergunta aqui, então, né, que está ligada àquela questão anterior. Que atitudes você pode tomar, então, para tornar o seu mindset mais progressivo, ter essa capacidade aí de evoluir, de crescer, né, com a sua mentalidade, tá? E eu deixo agora aberto as perguntas aí, né, para a gente poder finalizar a nossa live de hoje. As perguntas podem ser feitas pelo chat, ou pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá, gente? Oi, Paulo. Oi, Karen. Eu acredito que tenha uns pontos que, trabalhando com líderes, me atenta muito a questão que tu falaste e também do Weber que ele trouxe ontem, com relação ao assumir responsabilidade, né? A visão que se tinha há muito tempo era bem essa, de que nós nos reportávamos ao chefe, e o chefe, então, daria todo o norte, toda a orientação para poder ser feito, né? E com a tua fala hoje, reforça ainda mais o quanto esse líder precisa fazer, de fato, os movimentos, e não esperar de uma gerência ou de uma direção que essa direção dê os movimentos, né, e dê o direcionamento. E uma outra questão também é sobre quem está sendo liderado, né? O quanto essa pessoa consegue puxar para si também a sua parcela de responsabilidade
e muitas vezes sinalizar para a empresa, olha, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de um desenvolvimento, eu preciso que a empresa possa ver de que forma que possa estar contribuindo com a minha atuação. Então, a gente vê um interesse por parte do liderado também, que não precisa partir somente do líder. E aí, quando tu traz do mindset fixo e do progressivo, acredito que seja um pouquinho nessa linha, né? De não esperar que alguém te traga algo, que tu possas fazer esse movimento por ti e que, por consequência, vai atender não só as tuas lacunas, mas também da empresa onde tu estás, né? Sim. Com certeza. Então, isso tanto a questão do... O líder, ele tem que estimular isso, né? Ele tem que fazer com que o liderado, ele busque isso, né? Quando ele consegue fazer com que o liderado, ele tenha esse comportamento, esse mindset mais progressivo, o próprio liderado vai começar a ter vamos dizer assim, esse comprometimento maior, essa busca pelo conhecimento, esse crescimento. Então, ele vai começar a se inteirar mais das coisas e vai buscar mais as soluções, por exemplo, de um problema. Ah, tem um problema, mas ele já vai trazer uma solução junto, porque essa é a atitude, né, de um mindset mais progressivo. Tem uma pergunta aqui no chat ali, né, Fabrício? Qual a melhor maneira de lidar ao identificar que o liderado está pronto para ser um líder? Qual a melhor maneira? Essa é uma boa pergunta. De lidar, aqui imagina você conduzir, né, Matheus? Como lidar com alguém que está nesse ponto da carreira, né? Sim. Ontem nós falamos muito do que o líder tem que criar líderes, né? Esse é o nosso papel, é fazer com que líderes criem líderes, né? E o líder tem que saber, né? Essa questão, existe a questão do medo, né? Ah, eu não quero fazer com que esse liderado seja o líder porque eu vou perder o meu cargo, né? Minha função. E vocês estão entendendo que líder é uma coisa e a função lá é outra, né? Então, nós temos isso bem claro desde ontem, né? Com o Weber, né? Então, se tem uma pessoa dentro da equipe que está assumindo esse papel de liderança, ou tem pessoas que estão atribuindo a liderança a ele. Tá? Então, o líder tem que estar atento, né, de novo, aquela questão do sentir, estar presente, estar atento e perceber todos esses movimentos e entender que tem uma pessoa dentro da equipe que está assumindo um papel de liderança. E ele tem que, então, fazer com que essa pessoa seja aproveitada nesse papel de liderança. Eu tenho que fazer com que essa pessoa... Porque, de novo, o líder, ele é líder e ele pode deixar de ser líder em um determinado momento e deixar essa liderança para uma outra pessoa. Então, o líder tem que ter essa capacidade, né, essa percepção de entender que em determinados momentos ele pode deixar de ser o líder e passar o bastão para o outro, que pode ser esse líder naquele momento. Né? E aí, claro, ele não pode ter medo. Se você tiver medo... Né? Você não consegue... Talvez eu pudesse complementar um pouquinho essa resposta pela maturidade da liderança nos dois pratos da balança, não é? No momento que ele domina o assunto através do conhecimento técnico e ele tem competência comportamental de motivar, de comprometer a equipe, é um coaching, como você falou, é um líder que está pronto e sempre terá a régua do resultado concreto, né? A última linha do balanço, o projeto que foi atingido, a aceitação dos outros pares dessa pessoa como líder. Então, isso vai muito do feeling do líder maior e também da maturidade que esse líder atingiu. Sempre lembrando que essa maturidade é para uma situação específica, não é? Então, isso ajuda um pouco também a identificar essa liderança. Mas eu gostaria só, Paulo, que você talvez explorasse um pouquinho mais, não sei se o Fabrício depois vai falar sobre isso, mas uma diferença interessante entre a inteligência artificial e a liderança da máquina sobre o ser humano, ela ainda fica muito limitada à capacidade de criatividade da máquina, não é? Então, essa hoje
as empresas necessitam muito de líderes e liderados criativos, inovadores. E isso a máquina ainda perde um pouquinho para nós. Com certeza, aquilo que a gente falou aqui, né? A questão, o diferencial humano, né? O diferencial humano, que vem com a questão dos sentimentos, né? E com a questão da criatividade, é o que vai ainda nos prolongar nas funções ou nos papéis de liderança, né? Agora, no momento que a máquina tiver essa capacidade, né? E eu acho que a capacidade criativa da máquina vai vir antes da capacidade de sentir, né? Isso eu acredito. Aí nós vamos começar a ter dificuldades no papel de liderança. Mas isso vai demorar. Eu acredito que não é na nossa geração que nós vamos passar por isso. Quer comentar, Fabrício? Sem dúvida, a máquina já faz coisas criativas, já tem textos prontos, né, escritos por robôs, que junta semanticamente os conceitos, escreve textos e tudo mais. Já existem advogados robôs, coaches robôs que fazem perguntas mais assertivas, mas não tem o sentimento. Isso talvez seja a última fronteira e muito longe ainda. O que eu queria só responder sobre a pergunta específica do Matheus é o cuidado que o líder tem que ter para não ter aquele interesse funcional e começar a ter um interesse mais genuíno nas pessoas. Um líder que tem esse interesse mais genuíno, ele quer desenvolver o liderado para ser um líder, mesmo que isso implique em ele atrapalhar um indicador, um KPI dele, alguma coisa assim. Muitos líderes querem que o liderado se desenvolva, mas não a ponto de afetar o resultado da sua área, não a ponto de oferecer risco para a sua própria posição como líder. Então esse é um cuidado, né? Ter menos medo e o foco genuíno em desenvolver, mesmo que seja desenvolver para sair da empresa, por exemplo. E tem uma palavrinha aqui que o Matheus escreveu, que é a palavra-chave, é pronto. Né? O que seria esse pronto? Porque pronto para ser líder é com alguma capacidade para alguns desafios. Né? O líder está sempre em desenvolvimento. Pronto talvez pronto para pisar no primeiro degrau de liderança, mas talvez como líder júnior, um líder que vai começar a experimentar isso. E o líder tem que conversar, tem que também acalmar os ânimos, porque tem muitos jovens aí vindo, querendo sim em um ano ser gerente. Não há capacidade neuroquímica, fisiológica, possível, emocional, para assumir o desafio de uma liderança, de uma gerência em um ano. Teve até empresas aí que foram bastante criticadas por encerrar o seu programa de trainees. Uma delas foi a AkzoNobel, fabricante de tintas, porque disse o seguinte: não há como eu pegar um trainee com pouca idade, experiência e maturidade de vida, para ele ser um gerente nesse mundo complexo que é a nossa indústria aqui. Ele teria que ter pelo menos mais tempo de experiência de vida. O trainee não vem assim, então eles encerraram esse programa, porque eles não conseguiam promover nenhum trainee para gerente, nenhum. E era só dinheiro jogado fora no programa de trainee. Eles foram criticados, mas eles falaram, infelizmente, tem coisas que são 9 mulheres não fazem um bebê em um mês, né? Não há como. Né? Existe um tempo biológico para algumas coisas. Liderança é isso também. Tem que ter maturidade, tem que ter um certo desenvolvimento. Diga, Mazzolin. É assim, ó, não é somar, é colocar um pitaco só. Olha só o que a gente tem visto. A geração, eu nasci em 56, tá? E todos os grandes industriais famosos da época colocavam seus filhos no Senai dentro da empresa para começar a trabalhar lá, no chão da fábrica, para entender tudo. E tem empresas hoje que são enormes, gigantescas, que foi assim que ela cresceu. Essa geração está sumindo. Estamos morrendo. Em contrapartida, vem essa geração nova e não tem crítica alguma no que eu estou falando. São os choques que nós estamos sofrendo. Tá? E aí a ação não tem receita mágica. Então, veja bem, um exemplo simples. Estava fazendo um trabalho numa rede de hotéis, uma rotatividade imensa de funcionários.
mas todos formados com curso universitário. Sabe qual é o grande problema? O pessoal admitido era colocado para trabalhar onde? Na recepção, no atendimento, no restaurante, mas não, em 3 meses eles queriam ser chefe da recepção, porque eles tinham pós-graduação, cara. Essa é a grande dúvida hoje. Tá? E você pegou um ponto, e o Matheus colocou uma questão que me fez surfar muito agora. O que é pronto, velho? O que é pronto? Eu não estou pronto. Eu tenho 47 anos de trabalho, cara. Eu não estou pronto. Eu me pego em situações hoje, cara, eu paro e falo, tá bom, e o que eu vou fazer agora? Tá? Eu não aprendi isso. Eu tenho pós-doutorado. Sabe? Então, esse choque de gerações, essas coisas novas que estão acontecendo, tá? Nós temos que ter um processo de adaptação para ontem, às 8 horas da manhã. O líder não tem mais tempo para esperar se adaptar ao mundo. Sabe? E é por isso que... E ó, eu não duvido que num curto prazo, agora eu vou surfar no bidê, tá? Que num curto prazo, aquele teu exemplo, Fabrício, porque como os líderes estão sendo muito iguais, a máquina venha os substituir. Porque não precisa de emoção. São iguais. Essa questão do líder pronto, sempre tem que colocar uma situacionalidade no meio, não é? Ele não está pronto para tudo e para todo o tempo. Ele fica pronto em determinado momento para determinada situação, problema. A partir daí, tudo evolui. Perfeito. Eu só quero finalizar a fala de vocês, porque o que paira na fala de vocês, né? Não pode haver um furo. Não pode demonstrar que para outras situações existe uma falha, existe uma limitação que precisa ser desenvolvida. E isso nos coloca na condição de humanos. Isso nos coloca na condição de uma busca constante. E nós precisamos aprender até dar o nosso último suspiro. Essa contribuição com vocês. Obrigada. Muito bem, gente. Mais alguma pergunta? Obrigado, Matheus, pela pergunta que nos fez surfar aqui com o Mazulinho, com todos. Tem uma pergunta do Márcio lá. Tem uma colocação do Márcio ali, ó, Paulo. Vê ali no chat. O Márcio Lima escreveu, acredito também que o líder tem que manter sua mente aberta e ser mais descentralizador, sendo muito importante para ter sucesso em uma liderança. Não querer resolver tudo sozinho, delegando funções e permitindo que seus colaboradores tenham autonomia. Sim, aí dentro daquela questão que a gente já conversou aqui, né, da questão da delegação, nós temos que realmente, a autonomia, ela tem que estar junto com toda essa questão, né, da delegação, de acordo com o nível de maturidade, né, dos liderados, né? Então eu tenho que trabalhar para desenvolver meus liderados, para evoluir com meus liderados, fazer com que eles evoluam e se tornem líderes, né, que é isso que a gente está falando, né, e aí sim, a gente vai ter toda essa evolução acontecendo, né, mas tem que tomar cuidado, né, não é só chegar e delegar, né, não é isso, né, vou dar autonomia para os meus liderados, não, é bem assim, né, tem que preparar para que ele tenha essa autonomia. Então, beleza. Esse é o objetivo. É desenvolver, para que eles estejam prontos para isso. Posso fazer uma afirmação maluca? Nossa. Então, um profissional, quando ele é alçado a um cargo de liderança, ele basicamente descaracteriza a formação original dele. Sim. O cara é um engenheiro, um baita engenheiro. Aí o colocaram como gerente de engenharia. Acabou. Sim. É loucura falar isso, que ele descaracteriza? Sim, né? Ele não está preparado. Se ele não estiver preparado para assumir esse papel, né? Porque ele pode ser o gerente da engenharia, mas não vai ser o líder da engenharia. Que é aquilo que o Weber falou ontem, né? Então, ele é o gerente da engenharia. Daqui a pouco ninguém
ninguém dá pelota para ele, ninguém faz o que ele pede, ele não está comprometido, ninguém está comprometido com nada com ele, ele vai acabar demitido porque as pessoas não compraram ele como líder. Se através das habilidades comportamentais dele, ele conseguir influenciar o grupo, além do conhecimento que ele tem, será aceito como líder, sim, sem dúvida. Exatamente. Ele tem que assumir esse papel, né, de líder. Né? E assumir esse papel de líder significa que as pessoas têm que aceitar ele como líder. Exato. Essa é a transição de um engenheiro em função de liderança para um líder de engenharia, né? Exatamente. Essa é a diferença. Eduardo Vicentim levantou a mão. Pode falar, Edu. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Não, minha pergunta é assim, você identifica no liderado um potencial para a liderança? Eu costumo, assim, ver e trazer ele para participar um pouco mais das decisões, de liderar, assim, junto comigo a equipe. Eu não sei se é um caminho, correto isso, o que vocês me dizem? Não, é exatamente isso. Se você quer que ele seja o líder, né, você tem que fazer aquilo, ou seja, você tem que mostrar para ele qual o caminho. Né? Então, você tem algumas atividades, algumas coisas que você participa, que você já leva ele junto, justamente para que ele possa já começar a vivenciar isso e ser treinado, né, desenvolver as habilidades necessárias, ter o conhecimento que você tem, que ele precisa ter, enfim, ele vai ter que começar a vivenciar isso. Então, você está trabalhando justamente nessa ideia, né, de formar líderes. Essa é a ideia. Né? E não essa atitude do líder, de compartilhar com o seu liderado, além de motivá-lo, serve de diagnóstico para o líder saber qual o nível de preparo que está aquela pessoa que ele quer delegar. Né? Então, compartilhar basicamente é perguntar. E na pergunta que eu faço, pela resposta, eu também vou saber se a pessoa está ou não preparada tecnicamente para assumir determinada função de liderança. A questão comportamental, no caso, fica um pouquinho mais facilitada, porque através do convívio dele fica mais fácil o diagnóstico. Né? Mas compartilhar, eu diria que é o estilo hoje que tem obtido maior sucesso em função do processo de mudança. Perfeito. Mais alguém, gente, que gostaria de fazer pergunta? O Claudecir comentou um caso aqui, né? Passei por uma experiência em uma determinada empresa, neguei o convite de ser líder por medo na época, indiquei um companheiro do mesmo setor, enxergava nele o perfil de líder, talvez validava essa influência, como a gente vem conversando aqui. E o mesmo está até hoje, olha que cumpriu um bom papel de hunter aí, né, de talento, né? Parabéns aí, Claudecir, por esse ímpeto aí. Se você ficou feliz por essa indicação, legal. Se você ficou chateado queria ter tido a oportunidade de ser também, talvez tenha que rever esse medo aí. Talvez, será que esse medo não era exagerado? Vale refletir sobre a sua história. Também, exatamente. Você pode aprender com isso. Mas parece que tem um tom de certo orgulho aqui, validando que tomou a decisão certa. Se quiser comentar, Claudecir, fica à vontade. Muito bem, gente. Está faltando aí 6 minutos, ó. Fico feliz por ele. Beleza. Excelente. Muito bom. Bom, Fabrício, acho que podemos encaminhar o encerramento, né? Sim. Bom, pessoal, obrigado pela participação, pelo empenho aqui, pelas perguntas, né, mobilizadoras. Fizeram até aqui o nosso Mazolim surfar numa onda aí imaginária, foi muito legal. Obrigado, agradeço mesmo a toda essa colaboração, vocês interagindo no chat muito fortemente aqui, nos ajuda bastante. E ficamos aqui, né, com o contato da Lúcia, também já está compartilhado aqui, o e-mail e tudo mais, para vocês avançarem no intento aí de fazer o curso Líder do Amanhã, certo? Então, muito obrigado, Paulo. Live amanhã. Pode falar. A live de amanhã é com a Karen. Perfeito. Comunicação eficaz,
Então, complementa tudo o que a gente vem falando, complementa o que o Weber falou, complementa o que eu falei hoje. É muito importante a questão da comunicação dentro desse processo, né? E então, amanhã com a Karen, estaremos amanhã às 19 horas novamente, o link é o mesmo, né? Então, aguardamos todos vocês aí. Maravilha. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Grande abraço. Obrigado, Paulo. Tá bom, obrigado. Agradeço a todos aqui pelas mensagens também que estão mandando aí. Boa noite a todos aí. Nos vemos amanhã novamente.